Olá! Na nossa análise de hoje, vamos mergulhar fundo em um tema que está mudando tudo. Como a inteligência artificial generativa simplesmente derrubou o muro que sempre existiu entre ter uma boa ideia e de fato conseguir colocá-la em prática. Sabe, por muito tempo, por décadas, a regra do jogo no mundo profissional era essa aí. Uma frase que funcionava quase como uma lei da física. A visão de alguém esbarrava inevitavelmente no limite da sua própria capacidade técnica ou da capacidade da sua equipe. E qual era o resultado disso? Pois é, um verdadeiro cemitério de boas ideias. Projetos incríveis que nunca saíram do papel, que morreram ali mesmo, na praia, por causa de todo o atrito para construir qualquer coisa. O tempo, o dinheiro, a dificuldade de achar gente especializada. Ok, então vamos dar uma olhada mais de perto nesse muro. Do que ele era feito, afinal? Quais eram os tijolos que travavam tanta coisa boa? Basicamente, a gente vivia numa economia de escassez de protótipos. O custo para testar uma ideia, para ver se ela parava de pé, era altíssimo. E com um custo tão alto para errar, o que acontecia? Pouquíssimas ideias sequer chegavam a ser testadas. Era mais seguro deixar na gaveta. E é aí que a coisa fica interessante de verdade. A IA não chegou como uma varinha de condão para criar o produto final perfeito. Não, a solução que ela trouxe foi para outro problema, talvez um problema ainda maior. Ela atacou o maior inimigo da inovação, a inércia, o famoso depois eu começo. A IA generativa causa uma compressão radical no tempo que se leva para ter um primeiro rascunho. Ela transforma uma ideia que está só na cabeça em algo concreto, tangível, muito, mas muito mais rápido. E isso não é só impressão, não. Existem dados bem claros sobre isso. Olha só, um estudo super relevante do MIT, de 2023, mostrou que profissionais que usaram ChatGPT conseguiram terminar suas tarefas 40% mais rápido. E não só isso, a qualidade do trabalho ainda aumentou em 18%. É um ganho absurdo. E essa aceleração não fica só na parte de texto ou de tarefas gerais, viu? No mundo do desenvolvimento de software, o impacto é gigante. A McKinsey, por exemplo, descobriu que programadores que usam ferramentas de IA chegam a escrever código 45% mais rápido, quase metade do tempo. Tá bom, então, se a parte mais pesada, o trabalho braçal de criar a primeira versão, agora está sendo automatizado, qual que passa a ser o verdadeiro papel do profissional, do ser humano nesse processo todo? Onde a gente agrega valor? É aqui que a gente precisa de um novo modelo mental para entender o poder da IA. E a melhor metáfora para isso é a do exoesqueleto técnico. Pensa na evolução do uso da IA em 3 estágios. No começo, a gente via ela como um atalho, para gerar um e-mail simples, por exemplo. Depois ela virou um multiplicador de produtividade para quem já era especialista. Mas a grande virada, a transformação de verdade, está no 3º estágio. Esse 3º estágio é a revolução. A IA como um exoesqueleto técnico. É como se a máquina te emprestasse uma habilidade que não se tem. Ela permite que um profissional do conhecimento consiga levantar um peso técnico que sozinho seria impossível. Ela aumenta a nossa capacidade. O que isso quer dizer na prática? Que agora um estrategista de negócios pode sim criar uma automação em Python. Um roteirista pode gerar um storyboard completo mesmo sem saber desenhar nada. A barreira técnica deixa de ser o principal motivo para uma visão não sair do papel. Só que essa democratização da capacidade de executar as coisas cria um tipo completamente novo de desafio. Um novo gargalo aparece no horizonte. E esse novo gargalo é o julgamento. Com uma enxurrada de ideias medianas sendo executadas a todo momento, o que se torna realmente raro e valioso? A curadoria. A capacidade de direcionar. É saber o contexto do negócio, ter bom gosto para diferenciar o bom do genial e entender como integrar tudo isso no mundo real. Isso, claro, nos leva àquela discussão sobre a perda de empregos. E o mito comum é que os programadores vão desaparecer. Mas a realidade parece ser outra. O foco deles vai mudar. Vai sair do código do dia a dia, que a IA vai fazer, e ir para o nível mais alto, arquitetura de sistemas, segurança e estratégia. Outro mito que a gente ouve muito é que o segredo do sucesso agora é ser um engenheiro de prompt. Mas, na verdade, o verdadeiro diferencial não é esse. O valor de verdade está em entender o problema a fundo, em ter contexto. A interface com a IA vai ficar cada vez mais invisível. Agora, trazendo essa discussão para a nossa realidade, o que isso significa para o Brasil e para a América Latina? Aqui, as implicações são enormes e muito poderosas.
Em mercados como o nosso, onde o dinheiro é mais caro e achar talentos de engenharia sênior é um desafio constante, esse exoesqueleto de IA se torna uma alavanca de sobrevivência. Ele permite que equipes pequenas consigam entregar um valor que antes só era possível com o orçamento de uma gigante da tecnologia. Para se ter uma ideia do poder disso, hoje, uma equipe enxuta, de 3 a 5 pessoas bem alinhadas, consegue construir coisas que 10 anos atrás precisariam de uma empresa com 50 funcionários. É uma autonomia tática sem precedentes. Então, no fim das contas, a grande lição é que a IA não veio para nivelar o jogo por baixo. Pelo contrário, ela mudou as regras completamente. A revolução não é que qualquer um agora pode criar, mas sim que quem tem bom julgamento vai conseguir criar muito, muito mais rápido. E isso nos deixa com uma pergunta final, que é uma provocação para todo mundo. Se executar virou o ponto de partida e não mais a linha de chegada, a pergunta que fica é: como, então, a gente faz para aprimorar o nosso julgamento? Onde a gente deve focar nosso desenvolvimento a partir de agora?